Olá meu amigo, olá minha amiga, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Danilo Tópico Sou, o blog do Santo Nome, você pai, mãe, curioso, educação, aluna, aluna, professor, professora. Sejam aí todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço, você que me acompanha de longa data. Fico muito feliz e agradecido por isso, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração, mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, para o pai de Montão. Hoje, dia 10 de setembro de 2021, né? No meu relógio são 20 horas e 21 minutos, né? Quase houve uma confusão aqui, né? Com as datas. Hoje é sabadão, né? Eu falo aqui em direto da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo, minha amiga, vamos aqui falar um pouquinho sobre a ZPD, Zona de Desenvolvimento Proximal, né? De Vygotsky, bem brevemente, para você que estuda para concursos públicos aí, possa ser interessante. É uma questão aparentemente simples, mas que cai em concurso. Essa questão foi tratada no livro dele, Pensamento e Linguagem, né? Da Martins Fontes, de 1987. Acho que foi um dos primeiros livros que foram traduzidos para o Brasil, né? Se não me engano. Então, nesse tema de hoje eu mandei um beijão para minha amada, meu amado filho, então tá tudo certo. Então o que acontece? Essa ZPD, né, Zona de Desenvolvimento Proximal, o que ela é? Ela é uma intersecção entre o desenvolvimento, a zona de desenvolvimento real da criança e a zona de desenvolvimento potencial da criança. Essa intersecção dessas duas formam a ZPD, Zona de Desenvolvimento Proximal, tá certo? Vamos quantificar para você, meu amigo e minha amiga, para que você consiga entender melhor essa questão. Quando a gente falar em números, você vai conseguir visualizar na sua mente essa questão. Então, suponhamos que você tem uma criança que ela tem de 0 a 100 sobre algum conteúdo que ela tem que aprender. Daquele conteúdo que ela tem que aprender, ela domina 30%. Ela conhece 30%. Colocou isso na cabeça? Então, 30%, certo? Esses 30% que a criança sabe, que ela consegue fazer sozinha, é a zona de desenvolvimento real. Agora, de 30% para chegar nos supostos 100%, há uma distância de 70%. Essa distância de 70% seria aí a zona de desenvolvimento potencial. Olha só que interessante. E o conjunto dessas duas formam essa intersecção. Intersecção é que você juntou ali, tá certo? Pensa aí num balão, né? O balão do desenvolvimento potencial do real, nesse conjunto de união surge essa intersecção, né, esse ligamento, esse cruzamento é o ZPD, Zona de Desenvolvimento Proximal. Vygotsky, ele deu muita contribuição para a psicologia, ele tem uma visão de perspectiva marxista, tá certo? Aqui não vou falar sobre essa questão. Em outros momentos a gente poderemos falar sobre isso, fazer algumas críticas ali, mas aqui o momento não é para isso. É para que você entenda essa questão da zona de desenvolvimento potencial, que é aquilo que a criança não consegue fazer sozinha, ela faz com a ajuda de outras pessoas, de outras crianças, do professor. Aí entra a aprendizagem para Vygotsky mediada, né? Então, numa sala de aula, nessa questão, como que tem que ser? Os alunos que a professora identifica que tem um nível de entendimento melhor que outros alunos, eles são agrupados dessa forma. Então, o aluno que sabe mais, de uma certa maneira, entre aspas, né? A gente sabe, tem outras questões aí, mas enfim, vai conseguir fazer com que o outro aluno aprenda mais, se desenvolva mais com a ajuda de um mais velho ou com a ajuda de um professor, tá certo? Então é isso aí. ZPD, repetindo, a zona de desenvolvimento real é aqueles 30% que o aluno sabe que ele consegue fazer sozinho.
a potencial, onde ele tem uma potencialidade, ele pode chegar no 100% desse conteúdo, mas ele vai conseguir chegar como? Através da ajuda de outros amiguinhos, né? Que conhecem mais dessa interação e com a mediação do professor também, tá certo? Olha só que interessante. Então, para você fazer um esquema aí do mapa mental, você tem as funções psicológicas superiores, que tem duas questões aí, ó, constituídas a partir do aporte, tá certo? Então, a outra questão é formadas nos processos, tá certo? Então, as formadas no processo dessas funções psicológicas superiores é a interação, a mediação, a internalização. A constituídas a partir do aporte é o filogenético, microgenético, ontogenético e sócio-histórico. Então é interessante isso, né? Então Vygotsky ele vai nessa linha, tá certo? Então no plano genético de desenvolvimento, já que nós entramos nisso aí, só para dar um lampejo aí, ele vai partir do plano da filogênese. Essa filogênese, o que é? Esse plano de desenvolvimento genético, que ele acredita, Vygotsky, que tem o primeiro plano, que é o filogenético, a história da espécie, do ser humano ali, tá certo? Da ontogênese, a história do próprio indivíduo. O indivíduo é aquele próprio ser. O homem tem uma característica interessante, né? Ele faz parte de uma espécie, mas ao mesmo tempo ele tem uma identidade, ele é único. Olha só que interessante, é louco, mas é isso aí. Parece contraditório, mas é isso. Ele tem a questão do grupo, mas ao mesmo tempo ele tem a questão individual, que vai diferir dos outros animais ali. Então essa questão aqui em Vygotsky é interessante. A história do próprio indivíduo. Depois nós temos a sociogênese, a história do grupo. Aqui vai entrar a questão cultural. Só que esse pessoal marxista, né, eles vão inverter a questão aí, né? Aí vai ficar para um outro momento. Eu vou vou fazer uma resenha sobre o livro Pensamento e Linguagem, que eu acho interessante, e fazer esse contraponto aqui. Na faculdade o pessoal só vai florir a coisa. Aqui a gente vai fazer o contraponto, mas nesse vídeo específico, nessa podcast, não. A gente só vai falar aqui o que você precisa saber para você aprender e passar na prova do concurso, tá certo? E nós também temos aí a microgênese, que é a história da formação de cada processo psicológico específico em curto prazo. As experiências que o indivíduo ele vai somando ao longo da vida. Tem experiências traumáticas, tem experiências não tanto traumáticas. Essa parte aqui é interessante, mas só que esse pessoal vai perverter. Esse pessoal que pegou esse trabalho de Vygotsky também, né, eles vão usar para uma outra questão que vai ficar para um outro momento. Mas isso é importante, meu amigo, que você entenda, porque você tem que entender o pensamento central do autor. Entendendo o pensamento central do autor, você vai conseguir entender a pergunta. Lendo a pergunta com atenção, tá certo? Você vai respondê-la. Às vezes num concurso público, isso aí as pessoas que passaram em concurso dizem, né? Sempre que você não sabe uma questão, que está na dúvida lá, vai fazendo o que você sabe, que de repentemente a questão que vem na sequência ou depois vai responder aquela questão. Às vezes isso acontece, tá certo? Então calma, tranquilidade, respirar fundo, estudar. Isso aqui tem que estar na mente, né? E quando está na mente você consegue falar com desenvoltura e não esquecer. Você pegou o ponto central de cada autor, você vai conseguir entender a questão do concurso público, tá certo? Sucesso para você, tudo de bom. Então fica assim. A zona de desenvolvimento proximal significa o quê? Essa intersecção entre a zona de desenvolvimento real e com essa intersecção com a zona de desenvolvimento potencial, onde eu posso chegar, tá certo? Então é muito bacana isso, é interessante, e
sucesso para você. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje, porque amanhã, olha só, pode ser bem tarde. E veja só, aqui na podcast você vai ter um desenho explicando essa questão para você fixar na sua mente, tá bom? Até mais, tchau.